Olá! Hoje a gente vai fundo em uma das questões mais complexas que existem. Qual é, afinal, a verdadeira natureza de Deus? Para isso, vamos explorar as ideias apresentadas no documento 2 de O Livro de Urântia. E olha, logo de cara o material já coloca na mesa um desafio imenso, que vai ser o nosso fio condutor. Pensa bem, como é que uma mente finita pode sequer começar a entender um Deus que é infinito? É uma pergunta e tanto, e é nela que a gente vai mergulhar. Para conseguir organizar um tópico tão gigante, nossa jornada vai ser dividida em 6 partes, tá bem? A gente começa com as ideias mais abstratas e aos pouquinhos vai chegando numa conexão bem mais pessoal. Então, para começar, vamos encarar o primeiro grande obstáculo, a própria barreira que a nossa mente, por ser finita, cria quando tenta sequer imaginar um ser que é infinito. O documento é bem direto. Tentar descrever Deus é uma tarefa monumental. Mas, e isso é importante, não chega a ser impossível. A chave para isso está num conceito fundamental que a gente vai ver logo mais. Vamos em frente para ver como essa ideia vai se construindo. A descrição de Deus aqui começa, assim, nos termos mais grandiosos que a gente consegue pensar. Essa citação, ela pinta um quadro da imensidão de Deus, né? Uma compreensão infinita quer dizer que ele vai muito além das nossas limitações, inclusive da nossa ideia de tempo. Para um ser assim, não existe passado, presente ou futuro. É como se tudo fosse um eterno agora. Só que aí surge um paradoxo, um verdadeiro nó. Se Deus é tão, mas tão vasto e absoluto, como pode existir algum tipo de conexão com a gente? Isso cria um abismo que parece impossível de atravessar. E a resposta para esse paradoxo estaria numa espécie de ponte divina. O texto até descreve seres celestiais, como os filhos de Deus e os espíritos, mas o foco mesmo vai para uma terceira via, que é a conexão mais direta e íntima com cada ser humano, os ajustadores. E é aqui que vem a solução para aquele abismo infinito. A ideia do ajustador do pensamento, um fragmento literal de Deus dentro da mente humana, seria a ponte que conecta o que é finito ao que é infinito, de um jeito incrivelmente pessoal. Ok, agora que essa conexão for estabelecida, a análise vai mais fundo no caráter de Deus e começa com duas qualidades que, à primeira vista, parecem opostas, a justiça e a misericórdia. Mas em vez de ver essas duas coisas como conflitantes, sabe, uma contra a outra, a fonte apresenta as duas como lados da mesma moeda. E quem decide como aplicar cada uma? A sabedoria infinita que funciona como um árbitro, equilibrando tudo. Daqui, a gente parte para explorar a característica que, segundo o texto, domina a relação de Deus com a sua criação, o amor. A ênfase aqui é muito clara. Esse amor não é algo que precisa ser conquistado com sacrifícios ou rituais. Ele é apresentado como uma parte fundamental, inerente mesmo, da natureza paternal de Deus. E essa imagem aqui ilustra o tema central de uma forma brilhante. O amor de Deus não é algo genérico, distante. Ele é individualizado para cada pessoa por meio desse ajustador do pensamento que mora lá dentro. Agora, o texto amplia essa visão do caráter de Deus para a gente pensar em 3 valores, todos interligados, que praticamente definem a realidade. A ideia é que para ter uma compreensão completa da realidade é preciso unir os 3. A verdade, que a gente busca na ciência, a beleza, que a gente expressa na arte, e a bondade, que a gente vive nas relações. O texto chega a criticar qualquer filosofia que foque em um e esqueça os outros. E o que isso quer dizer, no fundo? Que esses valores não são coisas separadas, eles estão profundamente ligados. E a verdadeira sabedoria, então, viria de conseguir unificar os 3, alcançando uma nova ordem de existência. E com isso, a gente fecha o círculo da nossa jornada. Saímos do cósmico, do superdistante, e chegamos no que é íntimo e totalmente pessoal. Toda a estrutura do texto vai se construindo para chegar nessa síntese, aquele Deus imenso, incompreensível, ao mesmo tempo uma presença imediata, interna. E esse é o pensamento final que a fonte deixa para a gente. A reflexão de que Deus vive no interior de cada um. E que, desse jeito, aquela separação entre o finito e o infinito, aquele problema que parecia não ter solução lá no começo, já foi superada. Bom, essa análise explorou as ideias centrais da fonte sobre a natureza de Deus. Mas a questão que fica no ar e que o texto convida a gente a pensar é essa que está na tela. Se um pedacinho do infinito mora dentro de nós,
o que isso realmente implica sobre o potencial do que é finito. Fica aí a reflexão.